Pessoal, hoje começou, na verdade agora mesmo, às 9 horas, o julgamento do Bolsonaro pelo TSE, que está sendo aberto no momento desta gravação pelo relator da ação, o ministro Benedito Gonçalves. Qual será o futuro político do Jair Bolsonaro? O ex-presidente pode ficar proibido de disputar as eleições por 8 anos, caso seja condenado em julgamento do TSE agora. A ação diz que Bolsonaro abusou do seu poder quando ocupava a presidência da República, lançando dúvidas sobre o funcionamento da urna eletrônica e do processo eleitoral como um todo. Aqui o portal Brasil Notícias e vamos resumir em 4 capítulos o que será colocado no tabuleiro de xadrez deste julgamento. Quais são as chances de Bolsonaro ficar inelegível? Quais são as acusações que pesam contra o ex-presidente? O que ele diz em sua defesa? E quais serão os ministros do TSE que vão analisar essa ação? Vamos começar detalhando as acusações contra o Bolsonaro. Poucas pessoas sabem, mas a ação foi apresentada pelo PDT, partido que disputou a última eleição presidencial com Ciro Gomes, e cita como principal evidência uma reunião realizada com a estrutura do governo federal em julho do ano passado, aquela famosa reunião com os embaixadores de países estrangeiros, que foram convidados para assistir em Brasília a uma apresentação em que o então presidente levantou suspeitas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Candidato à reeleição, Bolsonaro mostrou slides com acusações de supostas fraudes ocorridas em votações passadas, mas, como em outras ocasiões, não apresentou qualquer prova. Ele citou vídeos falsos que circulam na eleição presidencial de 2018, inclusive um muito famoso que indicava na urna o número 13 do PT, mesmo quando o eleitor digitasse 17, número do PSL, antigo partido do Bolsonaro. Também distorceu um inquérito da Polícia Federal que não constatou fraudes na eleição de 2018 e deu uma falsa informação, a de que os votos da eleição passada seriam contabilizados por uma empresa terceirizada e não pelo TSE, sendo que a verdade é que a empresa terceirizada é contratada para fazer apenas a manutenção física das máquinas usadas nas eleições. De acordo com a ação que está no TSE, Bolsonaro feriu a Constituição e a lei eleitoral brasileira, porque usou o cargo para obter benefícios na campanha eleitoral, ou seja, teria cometido crime de abuso de poder político. O evento com diplomatas foi transmitido ao vivo pela EBC, a empresa de comunicação do governo, e pelas redes sociais do ex-presidente, o que representaria, segundo vários juristas, um agravante, já que o uso indevido de meios de comunicação também é proibido pela lei eleitoral. Na ação, o PDT ainda argumenta que o evento com os embaixadores não foi apenas um episódio isolado, mas sim parte de uma estratégia mais ampla de campanha de Bolsonaro para desacreditar e questionar o sistema eleitoral em caso de derrota. Ainda segundo o PDT, a reunião tinha como objetivo, aí eu vou abrir aspas, buscar a adesão dos países estrangeiros para que, se porventura um golpe de Estado fosse instaurado, obtivesse apoio, já que o processo de votação não seria confiável, fecha aspas. Para convencer o TSE sobre a gravidade dos episódios, o partido defende que as falas do Bolsonaro instigaram o ataque contra as sedes dos 3 poderes em Brasília, lá no dia 8 de janeiro desse ano, que resultou em grandes cenas de destruição. Também fala da chamada Minuta do Golpe, um documento encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, que seria usado para decretar um estado de defesa no país e, dessa forma, reverter o resultado da eleição de 2022 vencida por Lula. Nosso segundo capítulo é sobre o que diz a defesa do ex-presidente sobre as acusações. Já peço desculpa se eu ri em algum momento, tá? Os advogados de Bolsonaro afirmam que a reunião com os diplomatas não teve caráter eleitoral, porque não houve pedido de votos, destacando que os próprios embaixadores não votam no Brasil. A defesa também sustenta que esse evento foi um ato de governo, portanto, a transmissão pela rede de TV estatal se justificaria, não havendo assim crime de uso indevido dos meios de comunicação. O documento também responsabiliza a imprensa, porque, segundo os advogados do ex-presidente, foi a mídia que usou de má-fé para tratar a reunião de julho do ano passado como um ataque à democracia. Aí vem minha opinião. Não esqueçamos que a culpa é da imprensa, né? Que mostrou exatamente o que ele falou. E todos, exceto os terraplanistas, perceberam o que ele quis dizer. Mas a culpa é da imprensa canalha. Com essa defesa, meus amigos, pode mandar fechar o caixão. Mas continuemos.
Bolsonaro alega ainda que o encontro com os diplomatas representaria apenas, abre aspas, um diálogo institucional, fecha aspas, sobre o sistema eleitoral, assim como foi uma reunião promovida pelo então presidente do TSE, Edson Fachin, com representantes desses países estrangeiros. A manifestação ao TSE declara ainda que o evento com os diplomatas foi, novamente, abre aspas, nada mais, nada menos do que um convite ao diálogo público continuado para aprimoramento permanente e progressivo do sistema eleitoral e das instituições republicanas. Sabe como essa defesa vai ser quebrada facilmente? Fácil, assim, ó. Pega os vídeos que o próprio Bolsonaro produziu de livre e espontânea vontade. Por isso que o excrementíssimo já sabe que vai perder e no final ele vai alegar perseguição. Me perdoem, vamos continuar. Agora, partindo para o próximo capítulo, capítulo 3, quem são os ministros da Justiça Eleitoral que vão definir o futuro político do excrementíssimo? O Tribunal Superior Eleitoral é composto por 7 ministros titulares. 2 das vagas são de juristas vindos da advocacia, que é o Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, considerados próximos a Alexandre de Moraes. Outras 2 cadeiras são ocupadas por ministros do STJ, também uma das mais altas cortes do país, entre eles Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral eleitoral e o relator desta ação, em que o Bolsonaro é réu, e é considerado alinhado a Moraes. Tem também o Raul Araújo, que é um ministro de perfil mais conservador que já tomou decisões consideradas favoráveis ao ex-presidente, mas há dúvidas sobre qual será o seu voto nesse caso. As 3 vagas restantes são de ministros do STF. Uma é do próprio Alexandre de Moraes, que vem adotando uma postura muito dura contra os ataques ao sistema eleitoral e deve votar pela inegibilidade de Bolsonaro. A outra é de Carmen Lúcia, que deve acompanhar a posição do Alexandre de Moraes. A última vaga, essa é a dúvida, é do Cássio Nunes, que foi indicado ao STF pelo próprio Bolsonaro e é visto como um aliado do ex-presidente. Considera-se que ele pode ser o único voto contra a condenação. Ao site UOL, Nunes Marques disse que a possibilidade dele pedir vistas e suspender o julgamento por até 60 dias é pura especulação, porque foi levantada essa hipótese dentro das redes. Como deve acabar o julgamento para o Bolsonaro? É o que veremos nesse último capítulo. Eu chequei em vários portais de notícias e a grande maioria dá como certa ou com grandes possibilidades a condenação e a inegibilidade do ex-presidente. Luiz Fernando Casagrande Pereira, advogado especialista em direito eleitoral, disse em entrevista que há um precedente muito forte para isso acontecer. Na verdade, há mais de um. Vejam um dos precedentes. Fernando Francischini perdeu o mandato de deputado estadual no Paraná após fazer uma live no Facebook dizendo, sem fundamentos, que as urnas eletrônicas foram fraudadas em 2018. Francischini foi cassado no final de 2021 e está inelegível por 8 anos. Depois disso, o TSE adotou uma resolução que proibia expressamente divulgar, compartilhar conteúdos sabidamente inverídicos sobre o sistema eleitoral. Para o advogado Casagrande Pereira, isso foi um recado para os candidatos da eleição do ano passado. Então, o Bolsonaro, eu diria, assumiu esse risco, né, quando fez os movimentos que fez, inclusive a reunião com os embaixadores, né, que está inserido num contexto de outras tantas vezes em que ele questionou o sistema de votação e totalização e obteve sucesso no sentido de convencer as pessoas de que o sistema não é confiável. Exatamente isso que o TSE queria impedir quando cassou o mandato do Francischini e quando colocou na resolução o dispositivo que eu mencionei. Já a professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Vânia Aieta, afirma que existem possibilidades concretas e reais da condenação do Bolsonaro. Ela afirma ainda que a reunião com os diplomatas representou uma utilização de todo o aparato presidencial em benefício de sua candidatura. De fato, se configura abuso do poder político na medida em que ele usa do papel dele de presidente, ele usa da instituição, ele usa, né, de toda a institucionalidade presidencial para convocar o corpo diplomático, dizer, sem apresentar absolutamente nenhuma prova, nenhuma, que
a Justiça Eleitoral estaria fraudando as eleições. Hoje vou ficar acompanhando e, se possível, trazer informações sobre o julgamento do Bozo, que começou às 9 horas do dia 22 de junho de 2023. Infelizmente, eu não posso transmitir ao vivo, pois não está liberada oficialmente a transmissão ao vivo pelo YouTube. Nosso canal ainda não tem o número de inscritos suficientes para que libere essa funcionalidade. Então, meus amigos e minhas amigas, preciso muito que vocês fortaleçam o nosso canal através da sua inscrição, seu like, comentários e compartilhamento de nossos vídeos em seus grupos e redes sociais. Em breve, vamos abrir um grupo exclusivo de Telegram para a nossa comunidade. Muito obrigado, até a próxima, abraço!